Leitura da Lei Complementar 173, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19. Fica instituído, nos termos do 65 da Lei Complementar 101, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19. O programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas: suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre, de um lado, a União e de outro, o Estado e o Distrito Federal, com amparo na Lei 6496 e a medida provisória 2192. E de um lado, a União e de outros municípios, com base na medida provisória 2185 e na Lei 13485. Reestruturação de operações de crédito interno e externo, junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito, nos termos previstos no artigo 4º desta lei complementar. E entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no exercício de 2020, em ações de enfrentamento ao coronavírus. As medidas previstas no inciso 1 do parágrafo 1º são de emprego imediato, ficando a União autorizada a aplicar aos respectivos contratos de refinanciamentos, ainda que previamente a celebração de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes. De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com o Estado e com o Distrito Federal, com base na Lei 9496, e dos contratos de abertura de créditos firmados com estados ao amparo da medida provisória 2192. As garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com os municípios, com base na medida provisória 2185, e o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei 13.485. Caso, no período, o Estado, o Distrito Federal ou o município suspenda o pagamento das dívidas de que trata o caput, os valores não pagos serão apartados e incorporados aos respectivos saldos de devedores de 1º de janeiro de 2022, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência para o pagamento pelo prazo remanescente de amortização dos contratos, e deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Enquanto perdurar a suspensão do pagamento referido no parágrafo 1º deste artigo, fica afastado o registro do nome do Estado, Distrito Federal e município em cadastro restritivo em decorrência exclusivamente dessa suspensão. Os efeitos financeiros dispostos no caput retroagem a 1º de março de 2020. Os valores eventualmente pagos entre 1º de março de 2020 e o término do período a que se refere o caput deste artigo serão apartados do saldo devedor e devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, com destinação exclusiva para pagamento das parcelas vincendas a partir de 1º de janeiro de 2021. Os Estados, Distrito Federal e os municípios deverão demonstrar e dar publicidade às aplicações de recursos de que tratam os incisos 2 do parágrafo 1º deste artigo, evidenciando a correlação entre as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos de controle competentes. Os valores anteriores a 1º de março de 2020, não pagos em razão de liminar em ação judicial, poderão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação, receber o mesmo tratamento previsto no inciso 1º do parágrafo 1º, inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência. Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento do Covid-19, além da aplicação
do disposto no 65 da Lei Complementar 101 fica afastada e dispensadas as disposições da referida lei complementar e de outras leis complementares, leis, decretos, portarias e outros atos normativos que tratem das condições e vedações previstas no artigo 14, inciso 2, 16 e 17 da Lei Complementar da Lei Complementar 101, das demais limites e das condições para a realização e o recebimento de transferências voluntárias. O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente aos atos de gestão orçamentária e financeira necessário ao atendimento de programa ou de convênios vigentes durante o estado de calamidade e não exime seus destinatários, ainda que, após o término do período de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, da observância das obrigações de transparência, controle e fiscalização referentes ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivo, na forma por ele estabelecida. Para a assinatura dos aditivos autorizados nesta lei complementar, ficam dispensados requisitos legais exigidos para a contratação com a União e a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar 101. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão realizar aditamento contratual que suspenda os pagamentos devidos ao exercício financeiro de 2020, incluindo o principal e quaisquer outros encargos de operações de crédito interno e externo, celebradas com o sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito. Para aplicação do disposto neste artigo, os aditamentos contratuais deverão ser firmados no exercício financeiro de 2020. Estão dispensados para a realização do aditamento contratual de que trata este artigo os requisitos legais para a contratação de operações de crédito e para a concessão de garantia, inclusive aqueles exigidos no 32 e 40 da Lei Complementar 101, bem como para a contratação com a União. No caso de as operações de que trata este artigo serem garantidas pela União, a garantia será mantida, não sendo necessária alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigente. Serão mantidas as condições financeiras em vigor na data de celebração dos termos aditivos, podendo o prazo final da operação, a critério do Estado, do Distrito Federal ou do município, ser ampliado por período não superior ao da suspensão dos pagamentos. A verificação do cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de termos aditivos de que trata o caput, que não tiverem sido afastados pelo parágrafo 2º deste artigo, será realizado diretamente pelas instituições financeiras credoras. A União entregará, na forma do auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em 4 parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de R$ 60 milhões para aplicação pelo Poderes Executivos locais em ações de enfrentamento ao Covid e para mitigação dos seus efeitos financeiros, na seguinte forma: R$ 10 milhões para as ações de saúde e assistência social, sendo 7 milhões ao Estado e Distrito Federal, 3 milhões ao município. 3 bilhões, 10 bilhões, 7 bilhões e 3 bilhões. 50 bilhões de reais na seguinte forma: 30 bi, Estado e Distrito Federal, e 20 bi aos municípios. Os recursos previstos no inciso 1, a linha A, inclusive para o pagamento dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social, serão distribuídos conforme os seguintes critérios: 40% conforme a taxa de incidência divulgada pelo Ministério da Saúde na data da publicação dessa lei complementar, para o primeiro mês e no 5º dia útil de cada um dos 3 meses subsequentes. 60% de acordo com a população apurada, a partir dos dados populacionais mais recentes publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em cumprimento do disposto 102 da Lei 8443.
Os recursos previstos no inciso 1, a linha B, inclusive para o pagamento de profissionais que atuam no SUS e no SUAS, serão distribuídos de acordo com a população apurada a partir dos dados populacionais mais recentes publicados pelo IBGE, em cumprimento do disposto do 102 da Lei 8443. Os valores previstos no inciso 2, a linha A, serão distribuídos para os estados e o Distrito Federal na forma do anexo 1 desta lei complementar. Os valores previstos no inciso 2, a linha B do caput, serão distribuídos na proporção estabelecidos no anexo 1, com a exclusão do Distrito Federal, e transferidos em cada estado diretamente aos respectivos municípios, de acordo com a sua população apurada, a partir dos dados populacionais mais recentes publicados pelo IBGE, em cumprimento do disposto no artigo 102 da Lei 8443 de 92. O Distrito Federal não participará do rateio recurso previsto na linha B do inciso 1 e na linha B do inciso 2 do caput, e receberá na forma de auxílio financeiro em 4 parcelas mensais e iguais no exercício 2020, valor equivalente ao efetivamente recebido no exercício de 2009, com sua cota à parte no Fundo de Participação dos Municípios, para aplicação pelo Poder Executivo Local em ações de enfrentamento ao Covid e para mitigação dos seus efeitos financeiros. Valor. O cálculo das parcelas que caberão a cada um dos entes federativos será realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo que os valores deverão ser creditados pelo Banco do Brasil na conta bancária que são depositados repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios. Será excluída da transferência de que tratam os incisos 1 e 2 do caput o Estado, o Distrito Federal ou o município que tenha ajuizado a ação contra a União após 20 de março de 2020, tendo como causa pedir direta ou indiretamente a pandemia. Serão excluídos da transferência de que tratam o inciso 1 e 2 do caput o Estado, o Distrito Federal ou o município que tenham ajuizado ação contra a União após 20 de março de 2020, tendo como causa de pedir direta ou indiretamente a pandemia da Covid-19. Exceto se renunciar o direito sobre a qual se funda em até 10 dias, contados da data da publicação desta lei complementar, sem prejuízo do disposto no 48 da Lei Complementar 123, em todas as aquisições de produtos e serviços com o recurso de que trata o inciso 2 do caput, estados e municípios darão preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, seja por contratação direta ou por exigência dos contratantes para subcontratação. No exercício financeiro de 2020, os contratos da dívida do Estado, do Distrito Federal e dos municípios garantidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, com data de contratação anterior a 1º de março de 2020, que se submeterem a um processo de reestruturação de dívidas, poderão ser objeto de securitização, conforme regulamentação da própria Secretaria do Tesouro Nacional, se atendidos os seguintes requisitos: enquadramento como operações de reestruturação da dívida, conforme a legislação vigente, e orientações e procedimentos da Secretaria do Tesouro Nacional. Securitização do mercado doméstico de créditos denominados e referenciados em reais. Obediência pela nova dívida aos seguintes requisitos: ter prazo máximo de até 30 anos não superior a 3 vezes o prazo da dívida original, ter fluxo inferior ao da dívida original, ter custo inferior ao custo da dívida atual, considerando todas as comissões, compromissos e estruturação, entre outras, e penalidades para realizar o pagamento antecipado, ter estrutura
de pagamentos padronizada com amortizações igualmente distribuídas ao longo do tempo e sem período de carência. Ser indexada ao CDI, ter custos inferior ao custo máximo aceitável, publicado pela Secretaria Tesouro Nacional para as operações de créditos securitizáveis, com prazo médio de até 10 anos, considerando todas as comissões, compromisso e estruturação, entre outras, e penalidades para realizar o pagamento antecipado. Ter custo máximo equivalente ao custo de captação do Tesouro Nacional para as operações de crédito securitizáveis, com prazo médio superior a 10 anos, considerando todas as comissões, compromissos e estruturação, entre outras, e penalidades para realizar o pagamento antecipado. Lei complementar, você alterou a lei complementar, aí tá lá já está atualizado lá. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou do órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias, de que trata o inciso 9 do 37 da Constituição, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. Realizar concurso público, exceto para reposições de vacâncias previstas no inciso 4, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatórios em favor de membros do Poder e do Ministério Público ou da Defensoria Pública, e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Criar despesas obrigatórias de caráter continuado, ressalvado o disposto no parágrafo 1º e 2º. Adotar medida que implique reajuste de despesas obrigatórias acima da variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Observada a preservação do poder aquisitivo, referido no inciso 4 do caput do artigo 7 da Constituição. Contar esse tempo como período aquisitivo necessário, exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios e quinquênios, licença, prêmios e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. O disposto no inciso 2, 4, 7 e 8 do caput deste artigo não se aplica à medida de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassem sua duração. O disposto no inciso 7 do caput não se aplica em caso de prévia compensação, mediante aumento de receita ou redução de despesas. Observado que, em se tratando de despesas obrigatórias de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios. As medidas de compensação deverão ser permanentes. E, não implementada a prévia compensação, a lei ou a ato será ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual poderão,
conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção, assegurado na Lei 13.681, bem como os respectivos atos de transposição e de enquadramento. O disposto no inciso 6 do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionados à medida de combate à calamidade pública, referida no caput, cuja vigência e os efeitos não ultrapassem sua duração. Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos do refinanciamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos municípios devido aos respectivos regimes próprios, desde que autorizados por lei municipal específica. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data de publicação do Decreto Legislativo 6 de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Os prazos suspensos voltam a ocorrer a partir do término do período de calamidade. A suspensão do prazo deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais, previsto no edital de concurso público. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Jair Messias Bolsonaro. Bolonaro.